Existe, infelizmente, dentro da igreja, um ambiente do tipo, se a pessoa se arrependeu e confessou, tá bom, né? Não, Jesus perdoa. Eu creio que Jesus perdoa, mas a gente também deve denunciar esse tipo de caso, quando isso acontece. Mas ele está arrependido, ele confessou o pecado dele. A gente deveria denunciar ou não denunciar? Qual deve ser a nossa responsabilidade nesse momento? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Escola do Discípulo. Meu nome é Felipe Breder e hoje eu tenho a honra de receber aqui a Viviane Vazes, coordenadora do Projeto Nova, uma das criadoras aí do Maio Laranja. Se apresente para o pessoal, por favor. Obrigado, Felipe. Para mim, estou extremamente honrada, né? Muito feliz pela Escola do Discípulo ser tão grande e legal como é. Assim, eu amo ver os vídeos, sou fã de vocês. Então, e o meu nome é Viviane, sou missionária da Primeira Igreja Batista, vai fazer uns 20 anos já. E como missionária eu atuo no Projeto Nova, que é um projeto que atende vítimas de abuso e exploração sexual. Nós estamos atuando nesse projeto desde 2011, né? O projeto ele faz parte da Fundação, FUNASP, né? Que é uma fundação de assistência à pessoa humana. E nisso a gente faz esse trabalho aí há 8, 9 anos de trabalho com vítimas, prostituição e também na prevenção. É um projeto muito relevante, é muito lindo ver o trabalho de vocês. Inclusive, eu recomendo muito que vocês acessem o site do Projeto Nova, o Instagram deles, conheçam esse projeto, você pode contribuir, se você for aqui da região, você pode se voluntariar, porque o trabalho que eles têm feito é incrível. Inclusive, talvez você já tenha ouvido falar aí do Maio Laranja, essa campanha que se tornou nacional praticamente. Sim. E começou aqui esse projeto, né? O Maio Laranja começou com você. Você quer contar rapidamente isso? Eu conto, até me arrepio, mas é verdade. A gente é acompanhado por alguns PGMs, né? Que são os pequenos grupos aqui da igreja. E numa dessas visitas que eu sempre vou, né? Honrando as pessoas que oram por nós e tal. Numa dessas visitas eu comentei que em todo 18 de maio a gente fazia algumas ações de prevenção em escolas. E a gente ia fazer uma semana de aulas, né? De palestras de prevenção. E aí eu lembro que os irmãos daquela célula, muito visionários, falaram: cara, mas isso que vocês estão fazendo é muito importante, temos que dar visibilidade, isso precisa continuar e tal. E aí a gente começou a conversar junto com essa célula, e daí surgiu essa necessidade: olha, por que se a gente não já tem o Outubro Rosa, vamos colocar uma cor? E a gente estudou uma cor, contratamos uma assessora de imprensa, contratamos pessoas que trabalham nessa área, né? Mas eu fico muito feliz em ver que essa campanha tomou proporções nacionais. Tem gente do Brasil inteiro que eu sigo e que já está lá com a fotinha do perfil laranja, falando do Maio Laranja. Isso é muito legal. Demais. Mas Vivis, hoje eu te chamei aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema de abuso sexual infantil. E talvez, não sei se todo mundo sabe, mas esse tipo de coisa também acaba acontecendo dentro da igreja, né? Não estamos imunes a isso, porque está no ambiente de igreja, eu posso ficar tranquilo quanto aos meus filhos ou quanto a esse tipo de assunto, mas acontece abuso sexual dentro da igreja, infantil? Sim, bastante. Infelizmente, né, Felipe? Já atendemos casos de pessoas que sofreram com o próprio pai, pastor, abusar da própria filha. Quer dizer, assim, se ele abusa da própria filha, que dirá de outras pessoas, né? Então, assim, eu não estou acusando, eu estou dizendo o que é fato, tá? Infelizmente, todos nós estamos suscetíveis a isso, somos humanos, né? E isso acontece sim. E é um caso muito sério e a igreja não pode ficar calada no papel dela, né? E estando dentro da igreja, quais seriam os sinais que você aconselharia a nós estarmos atentos nas crianças? E talvez, se você quiser falar um pouco sobre como pais, como que eu posso falar sobre isso com os meus filhos ou educá-los dessa maneira, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Sim, vou falar primeiro como pais, né? O que a gente pode fazer para proteger? O mais importante é nós, pais, ensinarmos os nossos filhos a valorizarem o próprio corpo, a entenderem o respeito a si mesmo, e que ninguém pode tocar, o corpo é seu, né? E que você é um cuidador, você é que administra esse corpo, ninguém mais, né? Até o próprio pai, a própria mãe precisam respeitar esse espaço. Então vai muito assim desde que nasce, né? O corpo do meu filho, porque eu sou mãe, não me dá o direito de tocá-lo
de qualquer maneira, sem pedir licença, não dar privacidade a ele. Então começa aí, né? E se a gente faz esse papel de ensinar que o corpo, né, tem partes que são íntimas, ensinar sobre privacidade e respeito, qualquer situação, a criança vai sinalizar, porque ela entendeu, ela aprendeu que isso não é certo, que isso é errado, né? Quando uma criança ela não sabe que isso que a criança não sabe, não nasce sabendo, né? Quando a criança não sabe disso e acontece alguma situação, primeiro a criança sente muito medo. Por quê? Mesmo que pareça, geralmente o abusador ele não é agressivo, ele é uma pessoa que gosta de crianças, é uma pessoa acima de qualquer suspeito, como já falei, pode ser o próprio pastor, pode ser uma tia de escola, pode ser uma mãe, uma avó, tem muitos casos de vô. Então, é uma pessoa acima de qualquer suspeito. Então, você não tem como apontar o dedo, você não tem como julgar, né? Pré-julgar a pessoa. Infelizmente, não. Mas a criança, quando ela sofre algum tipo de situação ruim, ela fica amedrontada, ela sente culpa, porque uma das características do abuso é trazer a culpa para a vítima. Como se ela fosse culpada. E aí vem da igreja, Felipe, uma questão que é a questão do pecado, né? Sim. Puxa, eu consenti, isso é pecado. Ela não consegue entender que o adulto tem consciência do que está fazendo e ela não. Então, assim, a criança ela é muito vulnerável e por isso que precisa de total atenção dos pais e dos adultos também em volta, né? Meu Deus. E como que eu, como pastor local, por exemplo, o que eu devo estar atento nas crianças da minha igreja ou nas pessoas que estão ao meu redor para tentar prestar atenção se algo pode estar acontecendo? E depois eu queria que você falasse um pouquinho também, porque existe, infelizmente, dentro da igreja, um ambiente do tipo, se a pessoa se arrependeu e confessou, tá bom, né? Não, Jesus perdoa. Eu creio que Jesus perdoa, mas a gente também deve denunciar esse tipo de caso quando isso acontece. Mas ele está arrependido, ele confessou o pecado dele. A gente deveria denunciar ou não denunciar? Qual deve ser a nossa responsabilidade nesse momento? Eu acho que como igreja, nós precisamos entender que crianças não podem ficar sozinhas, uma criança sozinha com um adulto, sempre. Então, sempre tem que ter mais de uma pessoa. Nunca deixar uma criança ir sozinha no banheiro, né? O banheiro de igreja é um lugar arriscado para uma criança sozinha, porque a igreja, não estou dizendo que as pessoas da igreja são perigosas, mas igreja é lugar de pessoas doentes que estão ali para serem curadas, e às vezes não está curado ainda. Qualquer tipo de pessoa vai estar na comunidade. Qualquer tipo de pessoa, né? Infelizmente. Então, é muito importante que essa criança ela seja supervisionada o tempo todo, sabe? E perceber semblante, por exemplo, um adolescente, eles são mais resguardados. Mas uma criança, um adolescente muito intimidado, muito amedrontado, tem vergonha de tudo, tímido demais, ele precisa ser percebido. Sim. Falando coisas sobre suicídio, querer morrer. Então, isso são sinais que são preocupantes. Outra questão é a sexualidade exacerbada para a idade. Então, isso pode configurar que essa criança está sofrendo um abuso. E aí, se essa criança diz, né, Felipe, que, olha, dentro da igreja, fulano tocou em mim, né? Ou acontece na minha casa, que é muito comum, infelizmente. Fulano que vai sempre na minha casa, porque geralmente o domicílio é onde a pessoa é abusada. É um lugar de maior fragilidade para a criança. Então, quando a criança fala e chega para o pastor, é muito importante a gente não ter medo, sabe, Felipe, de denunciar. E eu acho que eu tenho muito medo, claro. As pessoas me conhecem, imagino, devem achar que eu já sei de muitos casos. Mas eu não deixo de denunciar quando eu vejo perigo. Quando é perigo que o abusador ainda convive com a vítima, eu oriento que os pastores façam um relato, não precisa ser uma denúncia, uma afirmação. Olha, existe uma situação, você pode fazer no Ministério Público, na ouvidoria. O site do Ministério Público tem uma ouvidoria e eu faço no modelo de relato. Uma criança, já aconteceu de vir situações de igreja, uma criança na escola dominical, porque a criança fala, contou que o pai está fazendo tal coisa.
Então, assim, eu não recomendo ficar colocando e confrontando ali essa família, porque esse não é nosso papel, de julgar. A gente não é a justiça, a gente não é o conselho tutelar, a gente não é órgão de proteção à infância. A gente é um pastor que está ali orientando. Então, a gente não precisa se envolver tanto. Você pode jogar isso para o Ministério Público e eles têm as ferramentas e os meios legais de investigar. E se forem constatados os fatos, eles vão tomar isso como denunciar, no caso, não, punir, desculpa. Sim. Punir esse abusador. Agora, se uma pessoa abusou no passado, né, fala que já, não faço mais isso, eu acredito assim que Deus possa transformar a pessoa, sim, mas essa pessoa precisa ser vigiada. Infelizmente. Precisa ser acompanhada. Precisa ser acompanhada, precisa ser discipulada muito de perto. Ela não pode ser taxada, né, ou seja, da gente tirar ela do meio, não. Mas também ela não pode ficar sem acompanhamento, ela precisa de acompanhamento. Sim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque todos nós cremos que há perdão para todo pecado, que Jesus Cristo realmente pode regenerar a vida das pessoas, mas nós como igreja temos a responsabilidade de cuidar, de discipular, de proteger as nossas crianças, né, e de estar atento ao que está acontecendo. Então, Felipe, teve uma situação... nesse tempo que eu tenho atendido vítimas, né, de uma menina que a história dela, que ela e as irmãs eram abusadas pelo pai. Ele abusava de maneira a elas não perderem a virgindade, mas abusava diariamente delas, das três. E a mãe ia na igreja, tinha mais outros 2 irmãos, e a mãe ia numa igreja evangélica de bairro, talvez. E quando essa menina tinha oportunidade de ir com a mãe, primeiro era para fugir do abuso do pai, para não ficar sozinha com o pai, e ela ia para a igreja para pedir a Deus para livrar ela dos abusos do pai. O pai parar de fazer isso, né? E ela ia, e um dia ela me contou, chorando, que ela sentia muita raiva de Deus, porque ela chorou muito um dia na igreja, orando no altar, no momento de intercessão, pedindo para Deus fazer com que o pai dela parasse com os abusos. E isso nunca parou, né? De fato, ele foi denunciado 2 vezes, foi preso, mas ele voltava por falta de provas, por uma série de questões, e quando voltava sentia muita raiva, né? E voltava às vezes mais agressivo. E elas, para fugir do pai, para se livrar do pai, elas foram morar com um homem que tinha a idade do pai, que também abusava, mas pelo menos ele era carinhoso. Essa foi o entendimento dela, a compensação, vou sair do meu pai, né? E aí ela me traz isso. Eu fiquei muito brava porque eu tenho uma raiva de Deus porque ele não me socorreu. E eu, como fiz teologia, né, Felipe, eu falei, cara, 4 anos, ninguém nunca me falou sobre isso. Parece que tudo que a gente aprendeu de teologia se derrama na nossa frente, né? Deus, eu te sigo, eu sei que o Senhor é bom, mas por que o Senhor não fez isso, né? Então, assim, eu questionei Deus mesmo, tirei dias e dias, assim, orando e pedindo direcionamento de Deus. E Deus falou comigo numa passagem, naquela passagem famosa, né? Vinde a mim, as crianças, porque delas é o reino dos céus. E eu acho que eu nunca tinha parado para digerir tão bem aquela passagem toda. Tem no capítulo anterior ele fala, ai daqueles que fizerem mal aos meus pequeninos, né? Então ele está nesse capítulo aí de Mateus sempre falando dessa questão para mim. Porque quando Jesus fala assim, ó, vinde a mim as crianças e não as impeçais. Porque naquela situação de Jesus ali, os adultos estavam impedindo as crianças de terem acesso a Jesus. E os adultos, naquela situação ali, tinham o dever de levar as crianças para Jesus, mas eles não levaram em consideração. E eles podiam ter impedido, né? E Jesus, ele diz isso para nós o tempo todo. Trazei para mim as crianças e não as impeçais, porque é nosso papel de adulto levar a criança até a presença de Deus. Porque ela não vai conhecer o Deus que nós servimos se ela não for ensinada por alguém. Sim. Então,
com aquele discernimento que Deus foi dando, eu entendi que Deus queria sim responder a oração daquela mulher, daquela criança. E Ele quis ajudar essa criança através da mãe que foi negligente. Primeiro como discípula de Cristo, que se dizia, e como mãe, né? E a igreja não percebeu aquela criança chorando, pedindo ajuda. A vizinhança ficou sabendo das coisas. A igreja se calou diante de uma situação como essa. Meu Deus. E isso foi um não para essa criança e para ela foi um não de Deus, mas não foi um não de Deus. É isso que Deus me falou. Porque a Bíblia é muito clara, várias passagens, que Deus é completamente contra esse tipo de situação. Completamente contra. E aí, então ele fala, ai daquele que tocar num dos meus pequeninos. Então, assim, há uma justiça que vai ser feita. Sim. E nós como cristãos precisamos ter essa esperança, né? Sim, e essa crença de que não, Deus não concordou, Deus não permitiu. Não é que ele permitiu. As pessoas não permitiram agir de Deus. Sim. Quem não permitiu foram os adultos, sabe? Esse entendimento que eu tive. Claro, tive que fazer toda uma ministração com ela para que ela conseguisse entender esse amor de Deus e entendesse que ela podia ter acesso a Jesus, né? E restaurar esse relacionamento com Jesus. Então, é muito complexo, várias questões que tem e que a gente se depara que um abuso de uma criança, ele é completamente devastador para a história dessa criança, inclusive sobre a paternidade de Deus, que é tão importante para nós, né? Talvez a pessoa não consegue nem mais enxergar Deus como um pai, né? Como? Se o pai que eu tenho é um abusador, como eu vou enxergar Deus pai? Não, eu não quero ser esse Deus. Entende? Então, tudo isso a gente precisa estar atento enquanto igreja. Isso é muito sério. E, Vives, talvez tenha alguém que esteja nos assistindo aqui que já tenha enfrentado uma situação de abuso na infância. Possivelmente ela talvez não tenha nunca contado para ninguém, ou ela se sente culpada por causa disso, como você disse. Que conselho você daria para essa pessoa que possivelmente já tenha passado por uma situação parecida? Bom, vou falar para você o seguinte. Primeira coisa, a culpa não é sua. O adulto, ele tem responsabilidade sobre os seus atos, mas o menor de 18 anos não tem. E isso cognitivamente, cientificamente comprovado. Que a criança ela não teria condições de dizer não, porque sente muita culpa. Então, primeira coisa, a culpa não é sua. Segunda coisa, Deus te ama muito, muito, mais do que você imagina. E permitiu que Jesus sofresse no seu lugar, para te purificar desse pecado, dessa sujeira que o abuso gera interiormente, uma sensação de sujeira, sabe, Felipe? Mas Deus, ele pode purificar o seu coração. Deus, ele pode te limpar. Eu sei que não tem como a gente te devolver a infância que lhe foi roubada. Aquilo que você não teve o privilégio, talvez, de brincar, de ter uma vida pura, de viver uma adolescência saudável. Mas você pode hoje ressignificar essa infância. Você pode trazer um novo significado. Usar a sua dor para salvar outras pessoas, para proteger outras crianças, sabe? Então, ressignifique. Pega essa dor que você sofreu, encontra nela um sentido para viver. Se seja, eu sempre falo, Felipe, para quem deseja morrer, eu falo, cara, olha que legal, a Bíblia fala pra gente morrer. Não fala? Morrer. Como Paulo disse, é melhor. Viva para Cristo. Eu sei que você tem desejo de morrer, mas queria te falar, viva para Cristo, viva a sua vida para honrar o nome de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vives, muito obrigado. E eu sei que esse tempo foi curto, mas nós também gravamos um podcast que você pode clicar no link aí na descrição para ouvir. E lá a gente entrou em assuntos um pouco mais complexos, né? A gente falou por que Deus permite esse sofrimento, como que a gente consegue perdoar um abusador, se ele merece ser perdoado. A gente entrou em umas questões um pouco mais profundas nesse bate-papo, então vai lá escutar o nosso podcast que já está gravado. Vives, muito obrigado. Obrigada, você quer falar alguma coisa para o pessoal? Obrigada, gente. Parabéns por se importarem em estudar a Bíblia. Isso é lindo demais. Parabéns. Sigam nesse caminho, porque é o caminho da perfeição. Amém. E sejamos voz profética, tenhamos uma posição profética como igreja, inclusive denunciando o abuso sexual. Tá joia? Muito obrigado. Deus abençoe você. Se inscreve no nosso canal, dá um gostei nesse vídeo, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo da Escola do Discípulo.